Olá, virginianos! Sejam muito bem-vindos ao canal Elentia Tarô. Meu nome é Stephanie e na tiragem dessa semana não temos um tema específico, tá bem? É só alguma mensagem que a espiritualidade gostaria que você escutasse nesse momento, alguma palavra de orientação. E caso alguém tenha interesse em consulta particular, meu número para contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, meu povo. Vamos lá. A mensagem para o signo de Virgem. O rebelde. Momento a momento. Repressão. Eu já sinto como se fosse um diálogo interno na minha mente. E não, virginianos, vocês não estão errados, vocês não precisam sentir culpa por estarem em um momento da vida de vocês onde vocês estão sem paciência para mimimi, sem paciência para pessoas enchendo o saco, tentando limitar vocês, tentando controlar vocês, né? Por mais que virginianos são conhecidos pela organização, pelo planejamento, aqui eu sinto alguém que tá tão cansado, sabe? Tá tão cansado de pisar em ovos, tá tão cansado de viver com regras, com limitações. É uma pessoa que tá assim, ó, sabe? Eu não aguento mais. E eu quero me libertar, eu quero sair dessas correntes, eu quero viver a vida de forma mais leve, sem tanta preocupação, sem tanto, sabe? Sem tanta coisa aqui me incomodando, sem essas pessoas enchendo meu saco. Só que ao mesmo tempo em que você sente que precisa e que tá com vontade de viver, né, de forma mais leve, mais livre, é como se viesse certa culpa também, né? De será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô machucando ninguém no processo? É você mesmo meio que puxando a sua orelha, sabe? É você se autocriticando aqui. O fardo. Aqui pode ser muito a questão de uma pessoa que se doa tanto para os outros, faz tanto para os outros, e agora que tá de saco cheio de viver com base nas expectativas das outras pessoas, pensando no que a outra pessoa quer, no que o outro sente, que isso aqui se tornou um fardo, agora que a pessoa não aguenta mais viver desse jeito, só colocando o outro na frente até de si mesmo, fica esse sentimento de, mas será que eu não tô machucando a outra pessoa? Será que a outra pessoa não vai ficar magoada comigo? Se eu pensar em mim, se eu tacar o foda-se aqui e viver do jeito que eu quero, se eu chutar o balde, sabe? Umas coisas assim. E se eu viver desse jeito, será que ainda vão gostar de mim? Será que não vão me excluir? Será que não vão me criticar? A cura. Aqui eu entendo que você tem muita empatia, você se coloca demais no lugar das outras pessoas, só que essas pessoas não podem ser a prioridade na sua vida. Você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que ser a pessoa mais importante, é o que você sente, o que você quer, o que você deseja fazer, tá bem? Que precisa ser a prioridade. E não a opinião dos outros, o que os outros sentem, o que os outros vão achar. Você não pode viver só se importando com as outras pessoas. Porque aí você se doa demais, recebe de menos, fica desequilibrado e, né, isso se torna um fardo. E aí você, sabe, eu super entendo, tá bem? Eu super entendo esse tipo de dinâmica. Quando você tenta ser perfeito e você tenta fazer tudo por todo mundo, mas você parece que tá carregando, sabe, o mundo nas costas, que você tá ali se doando. E quando você sente que não aguenta mais viver desse jeito, que você tenta se colocar como prioridade, às vezes ninguém fala nada, ninguém te critica, mas você internamente tem a sensação de que tá fazendo algo de errado, sabe? É uma sensação muito específica, assim, de agora que eu tô pensando em mim, parece que eu sou egoísta. Sendo que às vezes as pessoas nem falaram nada pra você, nem falaram, ah, você é egoísta, você só pensa em si mesmo, você, né? Enfim, não falaram nada, mas é a sua mente que tá te sabotando do processo aqui. E mesmo que os outros pensem esse tipo de coisa, sabe? Você não tem que se importar tanto assim com a opinião das outras pessoas. Se você entende que você se doou mais do que conseguia aqui pros outros, você já fez mais do que o suficiente. Agora tá na hora de cuidar de si mesmo. E é como se esse ato de rebeldia, de você se colocando em primeiro lugar, buscando uma vida mais leve, tirando esse fardo das suas costas, é como se começasse todo um processo de cura internamente. Mas para o signo de Virgem, coragem. A fonte. A
apego ao passado. Aqui eu posso falar também sobre situações que envolvem você vivendo no molde de outra pessoa. Aqui, por exemplo, né, se você gostaria de fazer tal coisa na sua vida, viver de um jeito em específico, seguir tal carreira, é como se você reprimisse os seus desejos mais profundos, seus impulsos, né, até do teu próprio coração, da tua alma, para viver conforme outra pessoa deseja. Porque aquilo ali que a pessoa deseja seria o politicamente correto, sabe? E eu vejo que essa pessoa, ela nem se importa, né, com os teus sentimentos em si. É como se essa pessoa que você tanto quer agradar não se importasse com o que você sente. Ela só manda você seguir tal caminho. Ela manda você fazer tal coisa, ou ela critica o seu jeito, etc. E você tenta a todo custo se encaixar ali. Tenta a todo custo agradar aquela pessoa. Só que aquela pessoa não tá nem se importando com os seus sentimentos, sabe? Então por que você se preocupa tanto assim com a opinião de alguém que não se importa nem com o que você de fato sente, com o que você deseja? E aqui é como se a espiritualidade... Pode ser muito específico isso, mas vocês adaptem, tá? Para a situação de vocês. Mas aqui eu posso falar até de questões familiares em relação a pais, ou mães, né, no caso. Pais, mães, assim, em que você sente que deve algo para essa pessoa. Você sente que deve, né, alguma coisa ali. E por isso você tenta se encaixar no molde dessa pessoa para viver de um jeito que agrade a ela. Por algum apego de alguma coisa que você viveu no passado com essa pessoa, que você tem esse senso de dívida. Então, agora eu vou, né, me limitar, eu vou viver da melhor forma possível para agradar o outro. Porque em algum momento ele fez algo por mim que eu internalizei essa sensação de dívida, que eu preciso pagar a pessoa de certa forma. E eu consigo pagar a pessoa vivendo do jeito que ela quer e ignorando os meus desejos, ignorando a pessoa que eu sou, que eu quero, sabe? É muito essa sensação. Opa, se virou sem querer. Vamos lá, o que é mais para a Virgem? A não materialidade. E a amistosidade. Aqui eu sinto como se você estivesse focando demais na matéria, no ego. Você está muito identificada, ou identificado, né? Com a vida em si aqui, né? Com esse padrão de vivências, de experiências em que você precisa fazer algo pelo outro. É como se você esquecesse, ou pessoas que não têm esse tipo de conhecimento ainda, né? Sobre a questão de que somos a fonte divina e tal. Cada pessoa acredita numa coisa, tá bem? Mas assim, a minha crença é que somos parte do divino, somos um fractal divino. Então a fonte divina, ela está dentro de nós, né? E muitas pessoas acabam esquecendo isso. As pessoas essa é a carta da fonte, tá? Que saiu. As pessoas se identificam demais com a persona, com o ego dessa vida, por exemplo, né? Eu aqui, eu não sou a Stephanie, eu sou a fonte divina que está, né, experienciando a persona Stephanie nesse momento. Então, quando esquecemos a nossa essência, esquecemos quem somos de fato, que somos divinos, a gente se identifica demais com o ego. E o ego tem essas dinâmicas aqui, né, de querer agradar as outras pessoas, de viver em função aqui da matéria. E é como se eles pedissem que você tenha a coragem, de fato, de se tornar esse rebelde, de sair dessas amarras, dessa prisão, né, de querer agradar alguém aqui, e pare de reprimir, né, os seus impulsos, pare de achar que você está fazendo algo de errado, pare de se sentir culpado por estar acessando uma vontade do seu espírito, porque o espírito, a sua alma, deseja ser livre, não deseja viver para agradar ninguém, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, então quem somos nós para conseguir agradar toda a humanidade? Não tem como. Então você não deve nada para essa pessoa. Você é grato pelo que ela fez ali por você até determinado ponto, mas agora já não, a balança não tá equilibrada, entendeu? Você já se doou demais. E ainda assim tem esse sentimento de que precisa fazer mais para quitar essa dívida, só que tá em desequilíbrio porque você não aguenta mais. Sabe? Eu vejo você infeliz, eu vejo você atormentado, eu vejo você exausto de viver nessa dinâmica. Então, aqui o processo de cura é exatamente você seguir na rebeldia, você se libertar dessa prisão, dessa dinâmica que você se enfiou aqui também. Então, é como se, ao fazer isso, você começasse a retornar mais para a energia da fonte divina que existe em você. Que a fonte é livre, a fonte ela só quer experienciar, ela quer viver, né, tudo da melhor maneira possível, da forma mais autêntica possível, sem estar aprisionada a um padrão, a uma crença, a uma situação, entende? A fonte, ela é livre, ela é expansiva, ela é tudo. Então aqui é como se a espiritualidade falasse para vocês que vocês precisam ter coragem de seguir nesse caminho da rebeldia, da liberdade, porque assim vocês se conectam até com a espiritualidade, com a fonte divina, com Deus, com o que você acreditar aqui, tá bem?
mas que vocês não podem ficar tão apegados assim nessa ideia de que vocês estão devendo alguma coisa e ficar tão presos assim no ego. Porque se deixar aqui o ego, ele vai passar uma vida inteira se dedicando pelos outros e ainda assim sentindo culpa, arrependimento, só energia de baixa vibração, energia, sentimento, pensamento de baixa vibração, tá bem? Eu vejo que no momento que você se liberta é como se você encontrasse o equilíbrio dentro de si mesmo. Aí você vai sentir que de fato encontrou a cura. Quando se libertar dessa crença limitante de que você precisa se doar tanto aqui pra alguém, tá bem? Então é isso que eu vejo pra vocês, signo de Virgem. Se vocês gostaram da mensagem, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu sou muito grata de ter vocês aqui trocando energia comigo, tá bem? Então é isso, meu povo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.